Bom dia, amigos do Facebook, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Um lindo domingo, dia 14 de fevereiro de 2021. Um domingo ensolarado aqui na cidade de Araçatuba, região noroeste do estado de São Paulo. E nós, mais uma vez, estamos entrando nos seus lares, no seu trabalho, onde quer que você esteja, pedindo a permissão para levar a palavra do Evangelho do Cristo através do Espiritismo com a live de hoje. Hoje é domingo de Carnaval, a festa que movimenta o nosso país e que neste ano, suspensa, pela pandemia que quase completa um ano, já com 11 meses no nosso país, mas esse ano de 2021 que começa com a esperança da vacina para todos. Então, nós, nessa condição, nessa psicosfera, em que aguardamos a vacinação e a normalização de muitas das tarefas do nosso dia a dia, estamos mais uma vez pedindo a espiritualidade que envolva este planeta, dando as diretrizes corretas para a nossa evolução. Falar em evolução vem então o tema da palestra de hoje, que será libertar e evoluir. E será abordado então pelo grande querido Ricardo Cabral, que trabalha na Sociedade Allan Kardec da nossa cidade vizinha, co-irmã, Birigui, também região noroeste do estado de São Paulo. Nós damos as boas-vindas ao Ricardo, desejando a ele que as suas palavras venham inspiradas, venham envolvidas naquela vibração necessária para que calem fundo na alma de cada um de nós, para que nós possamos, assim, melhorar e evoluir. Seja bem-vindo, Ricardo, e fique muito à vontade. Muito obrigado, Valéria. Muito obrigado a você, Valéria. Muito obrigado a Nani. Bom dia a todos. Gostaria de abraçá-los, mas nesse momento da pandemia nós não estamos conseguindo, então estamos com um novo formato para levar as mensagens do Cristo. E a gente escolheu esse tema, libertar e evoluir, porque libertar aqui, para a gente raciocinar um pouquinho nessa manhã de domingo, onde a gente tem um convívio mais intenso, mais ainda, né, dentro do nosso lar, e libertar a quê? A quem? Nós temos um sentimento que a gente denomina amor, que mais aprisiona do que liberta. Nós temos aquela questão do meu, isso, meu, aquilo, meu filho, minha esposa, minha mãe, e o amor universal ainda, ele fica meio que adormecido dentro da gente, existe de forma latente, nós entendemos isto, admiramos isso naqueles espíritos evoluídos, principalmente no Cristo, mas ainda temos algumas dificuldades em decorrência do estágio que a gente se encontra. A gente não consegue libertar muito bem, a gente não consegue perdoar muito bem, e eu penso que esse pessoal todo daí do Bezerra de Menezes, por serem mais evoluídos, consegue perdoar com mais facilidade, consegue não se magoar, né? Porque magoar é se ressentir, é ressentir mais de uma vez. Eu não consigo ainda, mas eu espero que a gente consiga, em cima deste contexto, trazer para dentro da gente essas mensagens que a gente tem capacidade intelectiva para assimilar, mas acima de tudo que a gente consiga projetar isso no nosso dia a dia, porque esse tem sido o grande dilema nosso. A projeção daquilo que a gente consegue assimilar, daquilo que consegue aprender. E a gente pode até acessar algumas questões relacionadas à psicologia, a questão do inconsciente, que a gente não consegue acessar muito bem, mas precisa entender. Mas vamos começar contando uma história, para que a gente possa ver se há alguma semelhança com a gente.
Antes da gente começar, eu gostaria de oferecer esta nossa fala desse domingo para um irmão muito querido que já passou para o plano espiritual, Sérgio Avellaneda. Eu sempre vou ter esse irmão na minha memória e os ensinamentos dele ficaram registrados em mim. Minha gratidão a ele. Ela se chamava Clara e tinha uma chefe terrível. Vocês já perceberam que tem algo de semelhante conosco? Ela tinha uma chefe terrível. Quando Clara chegava pela manhã e falava bom dia, ela respondia com uma pergunta: por que não chegou mais cedo? Se chegasse antes da hora, a chefe não estava lá, mas ficava sabendo e lhe perguntava se ela não sabia qual o horário do expediente, mesmo depois de trabalhar ali tantos anos. Era uma mulher má, infelizmente. Implicava com tudo. Até que um dia Clara se cansou e decidiu se demitir. Disse a si mesmo: não aguento mais, vou sair daqui. Mas antes de eu sair, eu vou dizer tudo que está aqui, ó, entalado. Tudo que tenho vontade. Foi o que ela pensou. Exatamente naquele dia, ela estava almoçando. Trabalhou o período da manhã, estava almoçando. Quando encontrou uma colega que ela admirava muito, a doutora Robin Kazashian, que a convidou para assistir um curso naquele dia mesmo, à tarde. A resposta foi clara: não posso. De imediato ela já falou: não posso. Aí a doutora Robin perguntou: mas por que não? Clara explicou. Falou sobre a chefe que vivia implicando com ela. E a doutora Robin Kazashian disse que, se era assim, pior do que estava a situação, não poderia ficar. Além do que, se recebesse uma bronca por faltar ao trabalho naquela tarde, ao menos teria um motivo, porque ela recebia broncas direto, o tempo todo. Clara, ao se lembrar que naquele dia tinha se decidido a pedir demissão, disse a si mesmo: eu vou no curso. E ali, naquele curso, ela ouviu referências a respeito do perdão. O perdão, dizia a palestrante, o perdão é bom para você. Se você perdoar alguém que o ofendeu, ele continua do mesmo jeito, mas você com certeza se sentirá diferente, se sentirá melhor. Se você perdoar um mentiroso, ele continuará mentiroso, mas você não se sentirá mal por causa das mentiras dele. Ao final daquelas horas todas, daquelas lições muito importantes, Clara concluiu que sua chefe estava doente. E no dia seguinte, tomou uma resolução: não vou deixar mais aquele trabalho. Não vou deixar mais que ela me atormente. Eu gosto daquele trabalho e não vou permitir que isso continue acontecendo. Foi esta a sua resolução. E no dia seguinte chegou no trabalho e cumprimentou-a com um olá bem alegre, bem diferente. A chefe ficou espantada e foi logo perguntando o que tinha acontecido, porque ela estava diferente. Clara falou que havia participado de um curso, que estava bem consigo mesma, e convidou-a para tomar um chá ao final da tarde. A reação foi totalmente de surpresa. A chefe perguntou novamente: você está me convidando para ir tomar um chá com você? Acho que você está me convidando só para eu não reclamar de você, Clara. A Clara respondeu assim: pode reclamar, até mandar descontar as horas da minha ausência. Mas eu insisto, vamos tomar um chá à tarde? E foram. Durante o chá, a chefe falou da sua surpresa em ter sido convidada, porque ninguém a convida. Ela, a chefe, sabia que era
intratável. Também falou das suas emoções naquele ambiente diferente, fora do trabalho. Nunca, e disse mais, disse que nunca ninguém a convidara para um lanche, para um café que seja. E foi se afinando, conversando mais intimamente, que acabou por falar das suas dores. Disse que o marido lhe batia, o filho vivia no mundo das drogas, por isso ela odiava as pessoas, era infeliz e reagia agredindo. Semanas depois, era a própria chefe que comparecia ao curso da doutora Robin Kajarcian a respeito do perdão. E isso tudo fez com que elas se afinassem e harmonizassem. Por quê? Porque conseguiram entender o significado do perdão. Porque perdoar é libertar-se. Não é libertar os outros, é libertar-se. Quem agride é sempre alguém a um passo do desequilíbrio. Quem agride é sempre alguém a um passo do desequilíbrio. Quem persegue nem pode imaginar o quanto se encontra enfermo, o quanto está doente. Então, sem dúvida, a felicidade pertence sempre àquele que a pode oferecer, que a possui. Quem tem mais, dá mais, para quem tem menos. E essa é uma regra estabelecida pelos espíritos. Aqueles que têm mais, oferecem mais. Né? E a gente precisa entender a importância do perdão em nossas vidas. Porque ficar magoado, ressentido, relembrando, faz com que você carregue pesos desnecessários durante a vida e te prende de forma dolorosa a momentos que são realmente desagradáveis. Olhar para frente, olhar a vida, aprender a conviver com estas diferenças que existem aqui dentro do lar, dentro do trabalho, na convivência nossa, é muito importante para que a gente possa se libertar. Perdoar é se libertar. E quando a gente se liberta, a evolução vem num passo rápido adiante, né? Basta lembrar dos exemplos de Jesus, né? Nosso maior exemplo é Jesus. Poderia ter reagido às agressões, mas preferiu perdoar e amar, por saber que aqueles que o afligiam eram espíritos atormentados em si mesmos. Por essa razão, dignos de perdão. Aí vocês podem falar, mas Jesus é diferente, nós estamos muito distantes. Tá bom, é verdade. Nós estamos um pouco distante disso, bastante distante. Mas a gente precisa entender essas questões, essas nuances, para que a gente possa começar a se descobrir, né? Nós temos, de nossa parte, assim, se tivermos ainda muita dificuldade para perdoar, pensemos que tudo passa, tá? E eu gostaria de trazer uma passagem do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Chico Xavier, psicografia, que fala uma questão bem importante, bem relacionada, exemplifica essa questão do perdão para a gente pensar. Inclusive, traz orientações para as relações nas casas espíritas e nos próprios lares. Felipe, um de seu discípulo, estava conversando com Jesus, se queixando, dizendo que, disse assim, Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis, entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nesta viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor de vossos ensinamentos. Falava Filipe assim a Jesus, aborrecido, porque tinha havido desavenças entre os discípulos.
Se os próprios, disse mais Filipe ainda, olha para Jesus, se os próprios irmãos da comunidade apresentam estas falhas, como há de ser o futuro do evangelho? O mestre, Jesus, refletiu um momento e retrucou. Estas, Filipe, são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Todavia, com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Então, vocês podem notar nesta pequena passagem que o desentendimento, as divergências de entendimento, as diferenças já existem desde lá de muito tempo. Então é muito natural estas diferenças que acontecem nas casas espíritas, nos templos religiosos, por questões de entendimento ao alcance de cada um no seu grau evolutivo. E é evidente a importância, a existência do perdão, do exercício do perdão, para que a gente possa ser edificado. Porque Jesus disse aqui que é fundamental edificar o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Como que nós vamos edificar o reino de Deus no íntimo do nosso espírito sem conseguir perdoar, sem conseguir não ficar tão ressentido, tão magoado como nós vivemos por algumas palavras ouvidas ou por alguns atos infelizes daqueles que estão ao nosso redor e que deveriam estar mesmo ao nosso redor. Então, é importante a gente pensar como que a gente vai se libertar, como que a gente vai evoluir sem conseguir esse perdão. Aí, Simão Pedro, que estava ouvindo tudo isto, atalhou, entrou na conversa, dizendo: entretanto, para perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa, Senhor? Perguntou Simão Pedro a Jesus, perguntando se para perdoar a gente não tinha que esperar a pessoa se arrepender. E muitos de nós têm esse entendimento. Eu não vou perdoar, olha o comportamento dele. Ele não demonstra nenhum arrependimento. Está lá ainda na mesma postura, fez o que fez e não mudou nada. Não está um pingo arrependido. E olha, e que fazer na hipótese de o malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele de ovelha? Continuou Simão Pedro perguntando a Jesus. E olha a resposta do Cristo. Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. Veja só, o perdão não exclui a necessidade da vigilância. Perdoar não quer dizer que você vai começar a confiar plenamente na pessoa que te feriu, que te causou esta dor, ou a dor. Porque ele diz aqui, ó, perdão não exclui a necessidade da vigilância. Vigilância, atenção. Como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender, mas em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido ou não. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Pois bem, esta é a mensagem do Cristo a Simão Pedro, que muito bem anotado nesse livro maravilhoso, A Boa Nova, de Humberto de Campos, de Chico Xavier, para que a gente possa refletir que essa questão do perdão é muito significativa nas amarras que nos prendem à vida de uma forma triste, que nos encaminha para crises, aflições, tristezas.
e, de forma alguma, liberta o nosso caminhar, liberta a nossa existência. De nossa parte, se tivermos ainda muita dificuldade para perdoar, pensemos assim: tudo passa. Passam as coisas ruins, passam as pessoas que as provocam, e guardemos isto no âmago do nosso coração. Só o bem permanece para sempre. E eu vou repetir isso. Só o bem permanece para sempre. Jesus nos deu um norte há mais de 2000 anos, fora essa questão do perdão. Ele disse assim, ele mapeou o nosso caminho para que a gente pudesse seguir. Ele disse, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas, o que aconteceu? Que até hoje ainda não conseguimos viver esse norte. Em essência, a gente aprende, né? Talvez a gente encontre uma explicação na psicanálise. Freud diz que trata desse assunto e diz que é relacionado ao inconsciente e explica o que nós vivemos falando quando não tem muita explicação. Eu vou explicar. Pareceu confuso, não. Normalmente, quando a gente faz alguma coisa muito séria, que não tem explicação, ou alguma coisa meio que fora do padrão, a gente costuma dizer assim, ou as pessoas costumam dizer, ele fez isso ou aquilo, mas foi inconsciente. Será que é verdade isso? Tem muito de verdade, sim, viu? Porque ele continua explicando que este inconsciente está muito presente em nós. E não sabemos muito bem como lidar com isso, porque nós sabemos que temos que perdoar, mas dentro de nós existe algo que não nos deixa, e esse algo que não nos deixa é o inconsciente, que às vezes a gente não consegue acessar. A gente consegue acessar o consciente, mas o inconsciente, que precisa ser trabalhado, lembra de Sócrates? Conhece-te a ti mesmo, e aí se libertará. Nós sabemos que os mansos e pacíficos herdarão o céu, mas não conseguimos ser mansos e pacíficos. Temos o conhecimento, aprendemos, mas na hora de projetar isso, é a grande dificuldade, não conseguimos. Sabemos que deveríamos ter fé também, mas em determinados momentos, a nossa fé vai embora e não conseguimos exercê-la. É imperativo, imperioso, que a gente comece a trazer isso para dentro da gente, para que a gente possa acessar esse lado nosso inconsciente, que a psicanálise trabalha bastante, que Joana de Ângeles trabalha bastante, e é deste modo ir se conhecendo e alterando aquilo que a gente já consegue visualizar. Freud diz mais ainda sobre essa questão do consciente, do inconsciente. Ele diz que o comportamento humano é mais determinado pelo inconsciente do que pelo consciente. Fato. Né? Às vezes a gente faz coisas que não sabe por que está fazendo. Sente coisas que não sabe por que está sentindo. O consciente nós conseguimos acessar e, portanto, nós lidamos com ele mais facilmente. Mas o inconsciente precisa ser melhor estudado, porque cada um de nós, para que possamos nos edificar e trabalhar a nós mesmos, a nós mesmos, rumando para um progresso individual, nós precisamos perceber isso. Esse trabalho é um trabalho íntimo, individual, que cada um de nós precisa exercitar. Porque senão, essa questão do consciente a gente consegue acessar. Eu lembro o que aconteceu há 15, 20 anos atrás, mas eu não lembro algumas coisas. E por que eu tenho algumas atitudes? Por que eu tenho algumas reações? Por que determinada pessoa tem medo disso ou daquilo? Isso tudo é algo a ser estudado. E a doutrina espírita nos convida a essa arte, a esse trabalho íntimo, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo uma transformação já de longa data, nós estamos passando para o plano de regeneração, e não é o planeta que está se mudando, são as pessoas que têm que se mudar. Somos nós que temos que trabalhar o nosso íntimo,
tentar descobrir os nossos desejos ocultos, trabalhar invadir o nosso inconsciente, para que a gente possa melhorar. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que nós espíritas temos conhecimento acerca do perdão, mas na hora de projetar a gente não consegue. Temos conhecimento acerca da vaidade, mas na hora de exercitar a humildade, a gente não consegue. A gente consegue entender o que é ruim e o que é bom. Mas, na prática, nós falimos, muitas vezes. Outras tantas a gente consegue. Isso é motivo de tristeza? Não. É motivo de trabalho. Porque se a gente não trabalhar o nosso comportamento, aquilo que a gente consegue alterar, aquilo que a gente consegue modificar, nós não vamos integrar nesse planeta a nova geração. A nova geração está nascendo agora? Não, já nasceu. A pandemia veio para fazer um limpa e tirar esses espíritos que vão para um outro planeta de provas e expiações, porque ainda não se adequaram ao comportamento da nova geração, do plano de regeneração do planeta Terra. Não, não necessariamente. Muitos estão desencarnando, não porque vão para outros planetas de prova e expiação, mas sim para preparar-se ou para preparar o terreno para que a gente possa trabalhar melhor essa nova geração. Então, eles não são todos que estão sendo retirados daqui para outras situações, com a finalidade de que não se enquadraram, pelo simples fato de que a gente encontra numa mensagem espírita a seguinte colocação, que é muito significativa para que a gente se tranquilize. A nova geração, ela não se comporá de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias de progresso. Todas as ideias de progresso. Então, assimilar as ideias de progresso. Nós entendemos que no mundo de regeneração prepondera mais o amor, o entendimento, a concórdia, a união, a aceitação das diferenças. E, acima de tudo, a prática e o exercício do perdão. Prática. Nós já entendemos isso. A doutrina nos relata com muita ênfase a importância de perdoar, com muita ênfase a importância de sermos complacentes com os erros alheios e procurar, se analisar para corrigir os seus próprios erros. Então, mais do que nós precisamos entender que a gente precisa estar predisposto a assimilar todas as ideias de progresso que esse planeta está recebendo, e que estejam, muito mais importante ainda, aptos a secundar o movimento da regeneração, ou seja, que queiram efetivamente adentrar esse movimento de regeneração, deixando o plano de materialismo, de apegos mais de lado, se apegando à amizade, ao amor, à concórdia, à solidariedade, que tanto é preconizado pela doutrina espírita, e que vem nos relatos trazida com muita galardia pelo Divino Mestre Jesus. Então, nós todos precisamos fazer esta viagem interior, buscando este aprimoramento, para que não se instale em nós crises existenciais, emocionais. Para isso, a gente precisa ver a vida com um olhar de mais trabalho íntimo, seguindo Jesus. E como seguir Jesus? Fazer o que ele fazia? Não, fica difícil. Olhar para as pessoas e ver como Jesus as via. Ou
ver como Jesus vê a gente. Ele olha para a gente, ele olha para mim, ele olha para você que está aí do outro lado e enxerga as nossas potencialidades, enxerga as nossas capacidades de evolução. E nós ainda olhamos para os nossos companheiros, para as pessoas, e enxergamos os defeitos. Então, evoluir passa necessariamente pela forma como nós olhamos para as pessoas, vendo os seus potenciais, vendo as suas potencialidades, como Jesus fazia, porque ele é nosso modelo e nosso guia. Deste modo, quando a gente olha com este olhar, nós estamos exercitando o Evangelho do Cristo, que nos ensina a amar, né? Que nos prepara um caminho de mais suavidade, aonde possamos nos reencontrar. É preciso que a gente olhe para dentro de si, trabalhe mais essa questão, porque nós temos uma facilidade muito grande de assimilar, e a gente já assimilou. Nós estamos nos tornando, nós espíritas, nós estamos nos tornando mestres, doutores nos ensinamentos doutrinários e até nos do Cristo. Mas na hora em que nós vamos exercitar isto, nós ainda estamos nos aborrecendo. E eu trouxe aqui essa parte aonde Felipe fala dos seus companheiros que não entenderam, que chamaram ele de brigão e que pergunta ao Cristo: e aí, mestre, o que vai ser do Evangelho que o Senhor nos traz? E aí o Cristo responde: eu que pergunto. Façam a mesma pergunta a si mesmo. E nós, espíritas, que também temos, às vezes, estes desencontros por sermos diferentes, o que vai ser da doutrina espírita, dos ensinamentos do Cristo, se a gente não projetar isso de forma prática, de forma direta? Porque o entendimento, o conhecimento, a gente sabe que tem que perdoar, a gente sabe que tem que amar o próximo, a gente sabe que tem que ter fé, confiar, porque Deus, Jesus está no leme, não é isso que a gente sempre fala? Mas no primeiro momento que acontece alguma coisa, a gente já se desespera. A gente sabe que tem que perdoar, mas uma palavra mais controversa, você discordar de uma pessoa, hoje, na maioria das vezes, se traduz em que aquela pessoa que discordou não gosta de você, ou não quer você ali. Então, a gente interpreta tudo de forma meio que equivocada, e a gente precisa entender estas circunstâncias para podermos crescer, para podermos nos libertar, porque perdoar liberta, e quando a gente está livre, a gente evolui, e a evolução é o bem conviver, a evolução é entender que, mesmo com a dor que experimentamos, há dias melhores pela frente, e que tudo passa. Somente o bem permanece. Somente o bem é eterno. E nós nascemos e fomos criados para a felicidade. Seremos felizes mais rapidamente ou não, de acordo com o trabalho que realizamos em nós. Não são nas pessoas que estão conosco. O trabalho que tem que ser feito é em nós, não nos outros. Nesse momento do planeta, nós precisamos trabalhar a nós, nossa evolução. Porque nós estaremos sozinhos com nossas consciências. Nós estaremos sozinhos com os nossos acertos e erros. E é preciso entender isto. Viajar para dentro de si mesmo. Procurar fazer o seu melhor. E com certeza,
se libertar, para evoluir. É com gratidão imensa por poder estar aqui neste domingo, pela primeira vez, nesta casa, Bezerra de Menezes, que eu amo muito, e poder refletir sobre esse assunto tão importante. Que Jesus possa abençoar a todos desta casa, a todos que estão nos assistindo, que possa derramar nos lares as bênçãos da concórdia. Vamos fazer então a prece de encerramento. Meu tempo acabou. E aí, vamos fazer a prece? Então vamos. Quem quiser fechar os olhos, fecha. Quem quiser ficar com os olhos abertos, que fique. O importante é focar a mente para a vibração, para que possamos aurir forças. Então vamos, juntos, fazer um exercício. Sentir a presença dos benfeitores que nos cercam todas as vezes que necessitamos e também todas as vezes que estamos unidos em nome do Cristo. E é em nome do Cristo que aqui estamos. Então, sentindo a presença amorosa dos benfeitores, vamos receber as vibrações de amor desses benfeitores, dos trabalhadores do bem que estão aqui por todos os cantos, difundindo o amor, a paz e, acima de tudo, a força para prosseguir. Com este sentimento, com o coração repleto de boas vibrações, podemos fazer um exercício de doação. Porque se lembram do que Francisco de Assis disse? É dando que recebemos. Então vamos doar. Doar esta vibração que recebemos. Doar para que os espíritos amigos a coletem e distribuam àqueles que se encontram em estado de sofrimento. Que leve as nossas vibrações para os hospitais. Que as transformem, manipulem em medicamentos, em bálsamos consoladores, para que os doentes possam ter aliviados suas dores e mazelas. Que as nossas vibrações possam ser espargidas aos dirigentes do nosso planeta, aos políticos, para que sejam derramados bênçãos a estes nossos irmãos, de modo que uns inspirem a ética, a boa conduta. Enfim, o caminho é enviar a todos que necessitarem, porque os doentes é que precisam de ajuda. Que a paz do Cristo seja derramada sobre todos nós, que o nosso lar seja impregnado com vibrações amorosas, edificantes, que o entendimento, a concórdia e, acima de tudo, o amor seja presente em nossa vida e nosso lar. Que assim seja. Um bom dia a todos e uma ótima semana. Até a próxima.